A gente vê que a taxa de suicídio no Japão, eu estive vendo no Japão e Coreia do Sul, ela aumentou muito. Nós temos visto jovens, pastor, é uma coisa assim meio insana, mas a gente tem visto jovem de 18, 20 anos praticando suicídio coletivo. Eles entram num carro, eles tomam um sonífero, eles colocam um tubo no escapamento do carro, colocam esse tubo dentro do carro, fecham os vidros, tomam um sonífero, dormem ali dentro do carro, e aquele gás carbônico deixa o carro funcionando. Aquele gás carbônico mata 4, 5 de uma vez. O que tem acontecido com a humanidade? O que tem acontecido com os homens e mulheres, e muitas vezes jovens, crianças, nos dias de hoje? Pastor, é só hoje, é por causa dessa assolação? Não. Nós vemos que o ser humano, ele não nasce com medos, mas no decorrer da sua caminhada, da sua vida, ele adquire medos. Existem 2 medos que são latentes e que nascem com o ser humano. Vocês sabiam disso? Só 2 medos, 2 tipos de medo. Que a criança, o recém-nascido, quando nasce, ele nasce com esses 2 tipos, que é o medo de cair e o medo de barulho. Ruído, barulho alto, a criança tem medo. O resto dos medos, eles são adquiridos no decorrer da vida. Nós vemos que tem pessoas que têm medo do dia de amanhã. Pessoas que têm medo de envelhecer. Pessoas que têm medo de estar num relacionamento. Mulheres que têm medo de ser mãe. Agora, por que isso? Por que acontece isso? Às vezes, as pessoas, elas não têm a certeza do seu amanhã. Ela não tem a certeza do que vai acontecer amanhã. Nós também não temos. Nós temos uma certeza de que nós estaremos com o Senhor no céu. E que o Senhor tem uma nova terra, uma nova cidade, um novo tempo para nós. Essa é a nossa certeza, e isso não nos traz medo. Porque o sentimento de medo, ele existe por um motivo. E ele existe, e ele tem um propósito, o medo, de nos paralisar. Sabia que o medo paralisa? O medo, ele paralisa as pessoas. Existem mulheres que têm medo de ser mãe, que não querem ser mãe. Por quê? Às vezes, no seu crescimento, a mãe falou: olha, eu quase morri no parto, você quase me matou, e eu fiquei em coma, e eu sofri muito, doeu muito. Coloca tanto trauma e medo naquela menina, naquela criança, que quando ela for grande, ela vai falar assim: eu não quero ser mãe. Tem homens que têm medo do futuro, porque tinha um pai que falava: olha, hoje nós temos que viver hoje, porque amanhã coloca tanto medo, que a pessoa não projeta, não tem assim, tem medo do futuro. Pessoas que viram o relacionamento do pai e da mãe tão deteriorado, com agressão, com tantas coisas ruins, e isso criou o que? Um medo daquela pessoa, aquela criança, aquele homem, aquela mulher, ter uma família. Porque ele vai falar: eu tenho medo de viver aquilo que minha mãe e meu pai viviam. Agora, o medo, ele não é algo novo. O medo, ele existe na humanidade, e nós vemos que aqueles discípulos, quando estavam passando por um mar revolto, e apareceu Jesus, eles acharam que era uma assombração, tiveram medo. Pedro, quando foi: você faz parte de um deles, ele teve medo de falar: não, eu faço parte, eu era discípulo de Jesus, eu caminhava com Jesus, ele teve medo. Mas hoje nós vamos estar falando de uma pessoa que teve um ministério tão brilhante. Eu acredito que seja o ministério profético mais brilhante, um dos mais brilhantes que tem o relato na Bíblia. Que foi o ministério de Elias. Elias, ele teve um ministério assim que foi colorido,
vibrante, emocionante, com tantas coisas que aconteceram. E hoje nós vamos estar falando de Elias. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Amém? Amém? Glória a Deus. 1 Reis 19, versículo 1 em diante. Todos acharam? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, repitam comigo, temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Queridos, até aqui. Elias, ele aparece na Bíblia, no versículo 17, ele era um tesbita, era morador de Gileade, e ele entra no cenário, ele entra na palavra de Deus, quando ele chega diante do rei Acabe, e ele fala assim: olha, aqui nessa terra não vai chover mais, segundo a minha palavra não vai cair uma gota de chuva. Isso aconteceu e causou uma revolta muito grande a Acabe. Por que isso? Porque Acabe, ele tinha se contaminado de uma tal forma, porque ele se casou com Jezabel, e Jezabel, ela era de Sidom, e Sidom era a terra de Baal, e Jezabel introduziu em Israel tudo aquilo que era adoração a outros deuses. Criou postes ídolos, altares para Baal. Tudo que se olhava em Israel era a Baal. E Elias, ele apareceu nesse contexto falando: Acabe, não vai chover mais nessa terra. Enquanto debaixo dessa palavra, não vai existir chuva aqui. E vocês sabem que aonde não tem chuva tem fome. Aonde não tem chuva tem sede. Aonde não tem chuva não tem vida. E ali começou a trazer uma assolação tão grande para aquela terra, para Israel, para Samaria. E ali começou a trazer uma dificuldade muito grande naquela região. E nós vemos que Elias, ele era um homem de Deus. Quando eu falei que ele teve um ministério tão brilhante, nós começamos a ver o poder da palavra profética através de Elias, quando ele falou que não ia chover e não choveu. A Bíblia diz em Tiago 5,17, Tiago relata que não choveu durante 3 anos e meio naquela época. 3 anos e meio, debaixo de uma palavra profética.
A gente vê o cuidado de Deus, a conexão de Elias com Deus, porque Deus chega e fala para Elias: olha, sai daqui, você vai para outro lugar, você vai para Querite, porque lá na fronteira do Jordão eu vou te sustentar. A gente começa a ver a conexão de Elias com Deus, e a gente vê o cuidado de Deus com Elias. Por quê? Porque Deus deu ordem aos corvos de levar cheeseburger todo dia, de manhã e à noite para Elias, pão com carne. A palavra de Deus diz que Elias recebia de manhã carne fresca e pão dos corvos, e à noite os corvos voltavam e sustentavam Elias de novo. E a palavra de Deus diz que ele bebia do riacho, da água que estava sendo mantida. Aí a gente olha o cuidado de Deus e a conexão de Deus com o profeta, porque a gente vê que a água se secou e Deus falou: sai daqui, porque eu vou te levar numa terra onde uma viúva vai te sustentar. E quando Elias, ele começa a entrar ali em Sidom, ele começa a chegar em Sarepta. Sidom inclusive era a cidade de Jezabel, a terra de Jezabel. Eu quero te dizer que aqui eu já consigo ver o cuidado de Deus ali com Elias, e honrando Elias na terra do inimigo, e Deus pode te honrar também na terra do inimigo. E eu vejo ali Elias entrando, procurando uma viúva rica, procurando uma mulher que tinha muitas posses para cuidar dele. Mas quando ele entra na cidade, o Espírito Santo de Deus fala assim: olha, é aquela viúva ali. E eu acho que ele olha e fala assim: Senhor, eu acho que o senhor está enganado, porque pelo que eu estou olhando, aquela viúva ali está pior que eu. Aquela mulher, ela estava pegando 2 pedaços de pau para fazer uma fogueira, cozinhar o restinho de farinha que tinha, um pouquinho de azeite numa botija, comer e morrer com aquela última refeição. E Deus fala assim: fala para ela preparar para você primeiro. E ali a gente vê a conexão de Deus com Elias, porque Elias, ele já fala: prepara, não tema, faça o que eu te falo, porque através disso não faltará farinha e nem azeite na tua botija. E sabe o que aconteceu? Não faltou azeite e não faltou botija naquela farinha para aquela mulher durante toda a seca. Nós vemos a conexão de Deus com Elias. Elias, ele sai dali, e a palavra de Deus diz no capítulo 17, que ele permaneceu um bom tempo na casa dessa mulher. E passado um tempo, o filho daquela mulher morreu. E quando aquele menino morreu, a mulher falou assim: olha, você veio aqui para relatar o que? Os meus pecados, porque eu não morri naquele dia, mas agora morre meu filho. E ali Elias fala assim: me entrega o teu filho. Subiu com aquela criança nos braços, colocou sobre a sua cama, orou, deitou 3 vezes sobre aquela criança, orou, se colocou sobre aquela criança. E a palavra de Deus diz que aquela criança voltou a viver. A primeira ressurreição relatada na Bíblia. A primeira. Elias, aquele profeta power. Aí eu vejo um Elias saindo e confrontando Acabe e Jezabel, buscando mostrar que Deus é Deus, e falando: olha, Acabe, junta aí, todos os profetas de Baal, que eram 450, junta também os 400 profetas dos postes ídolos, profetas de Baal, dos postes ídolos, traga aqui em cima desse monte. Nós vamos preparar uma oferta. E dos céus, se Baal mandar fogo e consumir a oferta, Baal é Deus. Siga-o. Mas se não acontecer isso, e do fogo, quando eu invocar, descer dos céus fogo e consumir o holocausto, Deus é Deus. E o povo se animou com isso. E a palavra de Deus diz que os profetas ficaram clamando, manquejando, se cortando,
pedindo a Baal para consumir aquele holocausto que estava ali, que era um novilho cortado em pedaços, e nada aconteceu. Olha que coisa louca, né, irmãos? Que brilhante o ministério desse profeta. Aí, Elias fala: traga água e joga em cima desse holocausto. E como começaram a jogar água, 4 cântaros, durante 3 vezes, encheram em volta de tudo. E ali Elias, ele orou. Mas para que o Senhor consumisse aquele holocausto, existiu algo que foi muito importante, que está no versículo 30 do capítulo 18. Diz que teve um detalhe muito importante antes de Elias preparar o holocausto, que foi a restauração do altar. Queridos, às vezes queremos ver milagre na nossa vida, não restauramos nossos altares, o altar a Deus. Às vezes queremos ver milagre na nossa vida, e a gente não tem um ambiente onde o Espírito Santo de Deus pode operar. Às vezes queremos milagre na nossa vida e queremos ver o Senhor, o fogo consumidor na nossa vida, e não preparamos isso ao Senhor. Mas Elias, ele preparou o altar, ele colocou ali o sacrifício, ele pediu que jogassem água, ele preparou todas as coisas, e quando ele clamou, o fogo dos céus desceu e consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, a água. O Senhor tomou tudo. Elias, ele foi colocado lá em cima, porque o povo começou a ver que Deus é Deus através daquele homem, que ele era realmente um homem de Deus. E ali ele pegou e ordenou que todo o povo pegasse os profetas de Baal e matassem a todos os profetas de Baal. E ali, depois de tudo isso, ele falou que ia chover novamente. Ele falou que ia cair água sobre a terra, sobre Israel. E quando Jezabel ficou sabendo que Elias tinha feito tudo isso, ela mandou uma notícia a Elias. Falou: amanhã eu quero ver, se você não estiver morto do jeito que você matou os profetas, eu quero que os deuses façam comigo o que aconteceu. Eu quero te dizer que o medo, ele chega através de notícia. O medo, ele chega nas nossas vidas através de informação. O medo, ele chega e ele causa um impacto dentro de nós através daquilo que recebemos como notícia, como recebemos de informação. Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas Elias era Elias, profeta. Ele era aquele, o bam, bam, bam. Eu posso sentir medo. Eu vou te dizer, Elias também sentiu medo. A palavra de Deus diz que, temendo, Elias fugiu. E a palavra de Deus diz também que Elias, ele quis a morte, ele pediu a morte, se colocando não como melhor do que os seus pais, mas ele era um profeta de Deus, conectado com Deus. As informações chegam para nos causar medo e nos paralisar. Essa manhã você veio aqui, e eu quero te dizer que existe algo tão importante nessa palavra, que faz com que nós não sejamos paralisados pelo medo, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: olha, existe um tempo novo, e eu quero te mostrar isso, você não será paralisado pelo medo. As pessoas podem estar paralisadas, as situações podem estar paralisadas, tem pessoas que estão com medo de empreender. Eu quero te dizer, é o momento de você, na vida, empreender e fazer muito mais agora, porque aqueles que estão com medo vão ser paralisados, e você que não tem medo, que tem a ousadia do Espírito Santo de Deus, vai avançar em nome de Jesus. O medo vem para paralisar o outro, mas não você que tem uma palavra sobre a sua vida.
E o Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor mostrou isso para Elias, quando Elias deixou o seu moço, e a palavra de Deus diz que ele caminhou no deserto porque ele queria a morte. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós deixamos o nosso local, a nossa posição, para nós entrarmos no lugar de medo. Eu quero te dizer, você não foi criado para viver num deserto com medo. Ah, mas pastor, eu vejo tantos que foram no deserto. Eu quero te dizer, o deserto pode ser uma escola para você, mas não vai ser o seu túmulo. Você entendeu isso? O deserto, preste atenção, pode ser uma escola para você, mas você não vai morrer no deserto. Amém? Estou começando a ouvir, eu vou repetir de novo. O deserto pode ser uma escola para você, mas você não vai morrer no deserto. Glória a Deus. Porque o Senhor tem uma palavra sobre você. O Senhor, Ele tem um futuro para você. Os medos, as más notícias, aquilo que tem acontecido para todo mundo pode paralisar aqueles que têm que ser paralisados, aqueles inimigos, mas você vai avançar. Eu vejo aqui o cuidado do Senhor com esse profeta que teve medo, porque ele teve medo pelas más notícias, ele teve medo pela informação que chegou nele. E muitas vezes a gente recebe essas informações e tem medo porque a gente não se posiciona naquilo que nós somos. Sabe o que você é? Sacerdócio real. Sabe o que você é? Nação santa. Sabe o que você é? Povo escolhido de Deus. Sabe o que você é? Propriedade do Senhor. Sabe o que você é? Filho de Deus. Sabe o que você é? Eleito do Senhor. Você não é qualquer um. E quando Elias ele entrou nessa condição, achando que ele era qualquer um, o Senhor entrou num estado de alerta e falou: epa, eu tenho que avisar. E talvez eu seja essa palavra, através que o Senhor esteja me usando para te dizer assim: epa, você não é qualquer um. Epa, não é para você parar. Opa, você não nasceu para ser paralisado. Aí você vai falar assim: pastor, mas eu recebi uma palavra profética lá atrás, e hoje estou paralisado. Exatamente isso aconteceu com Elias. A palavra de Deus diz no versículo... Colocar o óculos aqui, que senão não estou vendo nada, irmãos. Isso porque a letra é grande, gigante. Versículo 6, que diz que o Senhor veio e deu um alimento a Elias. Falou: olha, tem um alimento aqui. E no versículo 6 diz que tinha pães e água. Talvez você já tenha recebido lá atrás pão e água, um alimento, o primeiro alimento. O Senhor cuidando de você, falando: olha, eu te sustento. Só que o medo era tão grande em Elias, que a palavra de Deus diz que ele se alimentou e voltou a dormir. Talvez você tenha entrado aqui e você recebeu um alimento ali e adormeceu de novo. Eu venho aqui te dizer: não adormeça, você tem uma promessa sobre a sua vida, e o Senhor vai realizar aquilo que Ele prometeu. Mas hoje eu venho aqui te trazer o segundo alimento. No versículo 7 diz que o anjo voltou, e o anjo acordou a Elias e falou: olha, come e beba, porque você vai ter um longo caminho. Eu quero te dizer, você veio aqui essa manhã para ouvir essa palavra. Eu quero te dizer: olha, coma e beba, porque você tem um longo caminho. Esse caminho que você tem não é um caminho natural. Esse caminho que o Senhor está preparando, eu quero te dizer, deixe os medos para trás.
porque aquilo que o Senhor tem para você hoje é o sobrenatural dele. Essa palavra que você está recebendo é o seu segundo alimento. Eu quero te dizer, se alimente dessa palavra que eu estou falando para você e saia para viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que aconteceu com Elias? Elias, ele se alimentou ali. Ele comeu daquele segundo alimento, e a palavra diz que ele se levantou, comeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Você acha que um alimento faz com que você consiga caminhar 40 dias e 40 noites? Eu pergunto para você, é natural? É natural, pastor? Você fazer um alimento é natural, pastor Carlos? Se alimentar, e a palavra de Deus diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites com aquele alimento. Eu quero te dizer, você veio aqui para se alimentar, não para caminhar naturalmente, mas para caminhar o sobrenatural de Deus, aleluia, o sobrenatural que o Senhor tem para você. Você vai sair daqui essa manhã, e você vai caminhar o sobrenatural do Senhor. Os medos não podem fazer mais parte da sua vida. Os medos não podem fazer parte da sua casa. Você como pai, você como mãe não tem que transmitir medo para os seus filhos, mas você tem que transferir para eles e profetizar e falar esperança, palavra que traz vida, não medo. Olha, não faz isso porque vai acontecer tal coisa. Olha, você tem que ser prudente. Mas medo não, porque sobre você há o Espírito Santo de Deus, que te dá espírito de ousadia e não espírito de medo. Você não veio aqui para retroceder, você não veio aqui para voltar atrás, você não veio aqui para dizer, olha, não vai dar certo na sua vida. Não, eu quero te dizer, você veio aqui para ouvir essa palavra. Eu quero ser um profeta aqui essa manhã e profetizar sobre a sua vida. Você vai viver os melhores tempos da sua vida, você vai viver o sobrenatural de Deus, você vai viver tempos novos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu profetizo na sua vida um tempo de abundância. Você vai caminhar, ninguém vai conseguir te acompanhar. Em nome de Jesus. As pessoas vão ter que parar para se alimentar, e você vai continuar caminhando, porque você tem um alimento sobrenatural em você. As pessoas não vão conseguir porque não vão ter força, mas você vai caminhar, porque você tem um alimento sobrenatural de Deus sobre a sua vida. As pessoas vão olhar e vão falar, o que acontece com ele? Você vai falar, eu tenho o sobrenatural de Deus sobre a minha vida. As pessoas vão olhar para você e não vão entender, sabe por quê? Porque você é marcado, você é remido pelo sangue de Jesus. Você veio aqui essa manhã para viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que aconteceu com Elias depois? Continuou tendo um ministério brilhante. Ele veio, ele depois de tudo isso, ele foi ordenar profeta e reis. Sabe o que significa isso? Honra. Você vai ter um tempo de honra na sua vida. As pessoas podem olhar e não entender, mas você vai lembrar dessa palavra em nome de Jesus. E você vai falar, eu recebi aquele segundo alimento, eu recebi aquela palavra, e eu estou vivendo o tempo de honra em nome de Jesus. Elias saiu dali, e ele ordenou reis, ele ordenou o profeta, ele passou e viu Eliseu lavrando a terra e falou, vem comigo que você já sabe o que aconteceu com você. Eu quero te dizer, honra e autoridade serão a marca
na sua vida, na sua casa e na sua família. Eu gostaria que você fechasse seus olhos.